Hoje a nossa aula de língua portuguesa, páginas 67 até 77. Substantivos próprios e o uso da letra maiúscula. Leia as duas listas de palavras a seguir: ursa, cidade, santuário e gato. Rovena, Teresina, Rancho dos Gnomos, Romeu. As palavras em azul nomeiam seres e lugares comuns, isto é, estamos falando de qualquer ursa, qualquer cidade, qualquer santuário, qualquer gato. Essas palavras são substantivos comuns. Quando falamos em Rovena, estamos nos referindo a uma ursa específica, aquela que era a mais triste do mundo. Não é mais qualquer ursa, é a Rovena. Quando falamos em Teresina, não nos referimos a qualquer cidade, mas a Teresina. As palavras em laranja especificam que a ursa é Rovena, que a cidade é Teresina, que o santuário é o Rancho dos Gnomos e que o gato do diário é o Romeu. Essas palavras são substantivos próprios. Os substantivos próprios são escritos com a letra inicial maiúscula. Agora você. No quadro a seguir, há uma lista de substantivos comuns. Complete o quadro dando um nome específico para cada um desses substantivos. Então, ali na lista de substantivos comuns, eu tenho um país, um artista, uma cidade, um homem, uma mulher e um herói, que podem ser qualquer um. Nos substantivos próprios, você vai escolher os seus. Então, você vai escolher um país para colocar o nome, um artista que você gosta, uma cidade, um nome de homem, um nome de uma mulher e o nome de um herói. Então, assim, eles serão substantivos próprios, porque são os que você escolheu. Os nomes que você escreveu especificam cada um dos substantivos, particularizando-os. São substantivos próprios, nome de pessoas, animais, países, cidades, ruas, rios, livros, filmes, lojas, etc. O uso da letra maiúscula. Releia o trecho do Diário da Julieta a seguir, prestando atenção no uso das letras maiúsculas destacadas. Então, observe aí, né, onde está o quadrinho aí pintado de amarelo. Quando o Romeu chegou em casa, era deste tamanhinho. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos, para ficar quentinho. Quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que eu gostava tanto do gatinho que ele só podia ter esse nome. Depois fui descobrir que Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita, uma peça teatral do Shakespeare. Então, observe aí todas essas letras que estão pintadas, que elas estão escritas em letra maiúscula. No trecho lido, as letras maiúsculas foram empregadas em duas situações. Então, assinalem as situações que você conseguiu identificar. Então, no início de frases e depois do ponto final. E em nome de pessoas, personagens e animais. Então, olhe lá para ver, né? Como eu falei, as letras que estão pintadas. Então, quando que elas são maiúsculas? Quando elas são nome de pessoas, personagens e animais. Quando elas estão escritas no início da frase, ou quando eu escrevo uma frase, aí eu termino a frase, dou ponto final e vou começar outra frase, né? Depois do ponto final vou começar outra frase, mesmo que seja na mesma linha, eu também começo com letra maiúscula. No trecho a seguir do Diário de um Banana, em que situações a letra maiúscula foi empregada?
Reveja as situações na atividade 1 para responder. Terça-feira, não sei se já falei isso antes, mas eu sou super bom no videogame. Aposto que, no mano a mano, eu venceria qualquer um da minha turma. No início de frases, depois de ponto final e para dar destaque a uma palavra especial. Reescreva o trecho a seguir empregando a letra maiúscula quando necessário. Avenida Beira-Mar, em Camboriú, no litoral de Santa Catarina, ostenta 4 dos 10 prédios mais altos do Brasil. Então, observe aí como que a frase ficou, né? Então, o A ficou O maiúsculo, a Avenida à Beira-Mar, em Camboriú, que é o nome, né, de uma cidade, então, letra maiúscula, no litoral de Santa Catarina, que também, né, um estado, então, teve que ficar em letra maiúscula, ostenta 4 dos 10 prédios mais altos do Brasil. Então, Brasil, que é um país, também letra maiúscula. O trecho abaixo foi retirado de outra página do Diário da Julieta, mas ele foi transcrito sem nenhuma letra maiúscula. Circule as letras que deveriam ser maiúsculas. Então, observe aí, né? Quem já fez, corrija. Quem não fez, então observe e vai fazendo. 3 de março. Caro diário. Eu não sei o que acontece com as pessoas. A gente confia nelas e quando menos se espera, elas nos magoam. Eu conheci o Bocão no jardim 3. Foi meu primeiro amigo. Eu fazia ele rir o dia inteiro. O Bocão rindo é muito engraçado. Ele sacode todo e faz o maior barulho. A gente lanchava juntos todo dia. Eu sempre dava meus biscoitos creme cracker para ele. Mas, quando a mãe dele mandava bolo de fubá, eu descontava comendo metade. Então, observe aí, né, que tem várias, tá faltando várias letras maiúsculas, porque, como ela colocou ponto final, então, sempre depois do ponto final, tinha que ter sido escrito com letra maiúscula. Hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema com as situações em que a letra maiúscula deve ser empregada. Então, vamos voltar a rever aí para a gente não esquecer, certo? Então, letra maiúscula. Quando que eu uso a letra maiúscula? Em início de frase. Então, toda vez que eu for escrever uma frase, a primeira letra lá da frase, maiúscula. Em substantivos próprios. O que é substantivo próprios? Nome de gente, então nome de pessoas, nome de lugares, nome de animais, nome de cidades, né? Sempre nomes, substantivo próprios. E para dar destaque ou alguma palavra ou expressão, quando eu quero destacar alguma palavra, certo? Né? Então, não esqueçam, né? Depois do ponto final, também, né? Quando eu termino a frase do ponto final, vou continuar escrevendo letra maiúscula. Depois, falamos, né, de letra maiúscula, agora vamos falar sobre separação de sílabas, né? Quando eu estou escrevendo, quando eu estou fazendo uma frase ou um textinho, que eu estou lá escrevendo na linha e de repente acaba a linha e eu tenho que vir para a linha de baixo, como que eu separo a minha palavra, né? Observe o fim das linhas desse trecho do Diário de Julieta. Então, olha aí onde está o quadradinho, né? Onde está aqui, ó, o quadradinho amarelinho, ó, ele, né? Então, olha aqui onde está o quadradinho quando termina aqui a linha. E aqui também, ó. Então, ó, enroladinho no meus KB, né? Então, ó, KB, eu coloco um tracinho, los, vem aqui embaixo na outra linha, né? Observe aí certinho, ó, aqui, né, as linhas do caderno, tá bom?
Olha aí como que é, né? Aqui, ó, esse traço aqui também do caderno, né? Observe bem aí, igualzinho a folha do seu caderno, tá bom? Então, eu fui aqui até o final da linha, tá? Observe aí a margem, né? Eu fui até o final aqui da linha, aí eu tenho que vir aqui embaixo no cantinho, né? Sempre aqui no cantinho. Então, ó, como que eu separo aqui as palavras, né? Para separar certinho as sílabas. Depois, ele disse que eu gostava tanto do gatinho, né? Então, ó, põe um tracinho, tava. Depois, fui descobrir que põe um tracinho, meu. Então, olha só, eu tenho que sempre... Por isso que a gente faz atividade de separação de sílabas, né? Para aprender a separar bem certinho as sílabas, para quando eu for separar assim no texto ou na frase, eu saber como separar, como que eu deixo um pedacinho na linha de cima e como que eu venho com o resto para a linha de baixo, né? Porque eu não posso separar de qualquer jeito, certo? Tem que separar certinho as sílabas, né? A partição de palavra é indicada com um hífen, né? O tracinho, no final da linha, colocado depois da sílaba que for separada. O restante da palavra vai para o início da linha seguinte. Lembre-se do que você estudou na unidade anterior. Sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao pronunciar uma palavra, né? Por exemplo, né? Si, la, ba, pa, la, vrá. Então, cada pedacinho desse é uma sílaba. Então, primeira regra, pronuncie a palavra de forma natural para perceber em quais sílabas ela se divide. Então, ó, separe as sílabas de algumas palavras do trecho do Diário de Julieta. Cabelos, gostava, meu. Veja as possíveis separações da palavra cabelos no fim da linha. Então, veja aí, ó, cabelos. Então, dá para separar assim, ó, e na outra linha, belos. Ou dá para separar e na outra linha, los, né? Dois exemplos aí de como eu posso separar a palavra cabelos, tá? Então, você viu lá o exemplo, né, com a palavra cabelos. Agora, faça o mesmo com as palavras a seguir, escreva todas as possibilidades de separação. Então, por exemplo, gostava. Então, eu posso, né, escrever assim, ó, e deixar o tava na outra linha. Ou eu posso gostar numa linha e o vá na outra. Meu, só dá de um jeito, né? Não dá para separar de mais de uma forma, tá bom? Descobrimento, dá para me separar assim, ó, o des numa linha, cobrimento na outra. Ou desco numa linha, brimento na outra linha. Descobri numa linha, mento na outra. Descobrimento numa linha e só o to lá embaixo na outra linha. Personagens, dá para eu separar num cantinho lá e os sonagens lá na outra linha. Personagens ou personagens. Então, né, dá para mim, quanto maior a palavra for, mais possibilidades de separação tem, né? Quanto menor ela for, menos possibilidades, tá? Isso aqui é quando eu vou separar ela no texto, tá bom? Não é separação de sílaba, é como a gente está acostumado a fazer, tá bom? Aqui, esse exemplo dessa atividade é se eu tiver que separar essa palavra dentro do texto. A seguir, leia e observe algumas palavras que já estão separadas como se estivessem no fim da linha. Então, olha aí, né? Se elas estivessem escritas, como eu falei lá no texto, né? Então, elas estariam separadas assim, ó. Gatinho, companheiríssimo, descida,
diz-se, palha, beterraba, escrita, implicante, aquarela. Então, observe aqui, ó, que quando a palavra tem dois S's, ou igual beterraba, que tem dois R's, um fica na linha de cima e o outro vai para a linha de baixo, tá bom? Eu não posso separar, por exemplo, BT e aqui, ó, RR aqui, raba, aqui embaixo, tá bom? E não posso também, por exemplo, companheiríssimo e os dois S's aqui embaixo, tá? Só para vocês, né, saberem, porque essas regras aqui, né, quando a gente está escrevendo o texto, que a gente vai lembrando e aí a gente vai aprendendo, tá? A gente vai escrevendo e vai aprendendo, né? Isso aqui é pra gente ir conhecendo as regras. No quadro a seguir, há algumas regras de separação de sílabas. Complete a coluna da direita, separando as sílabas das palavras que você leu. Elas devem ser escritas na linha correspondente à regra da separação silábica realizada. Regras: não se separam CH, LH, NH, GU, QU. Então, por exemplo, olhem aí o exemplo, gatinho, né? Então, o nho, NHO, tem que ficar junto, sempre, né? Não dá para separar. Companheiríssimo, palha. Então, ó, o LH não separa. Aquarela, o quá não separa. Não se separam os encontros de consoantes com L. Então, olha lá, blá, por exemplo, blusa, claro, flor, globo, planta, tá? Então, ó, implicante, escrita, então, braço, cravo, drone, fralda. Então, nunca vai separar, na hora de separar a sílaba, não vai separar o F do R, né? Tá? Grude, né? Grade, tem que ficar junto, certo? Separam-se as letras SS, RR, então, como eu falei, ó, disse. Então, um S fica de um lado da sílaba e o outro S fica do outro. Companheiríssimo, beterraba. Um R fica ali, ó, na sílaba com o T, E, R, e o outro fica só o RA, R-A. Descida. Então, o S fica ali, ó, junto do des, si e o da, certo? Para exercitar um pouco o que você estudou, separe as sílabas das palavras a seguir de diversas formas, quando possível. Quebrado, ó. Quebrado, quebrado. Descer, descer. Cachorro, cachorro, cachorro. Então, veja aí, né, que o CH nunca separa e aqui o RR tem que separar, tá? Na separação de sílaba tem que separar, não pode ficar os dois R juntos na mesma sílaba. Agradecimento, então veja aí as formas, como eu falei para vocês. Essa atividade, nós não estamos falando de separar sílaba, né, na palavra, só a separação de sílabas comum. A gente está falando se eu for separar essa sílaba no texto, dentro do texto, porque aí ela é diferente, né? Eu tenho que separar de forma diferente. Então, eu posso separar de todas essas formas aí, tá bom? A palavra agradecimento, passagem, programa, atleta, prateleira, guitarra. Assim também aprendo. Será que é natural nascer em uma gaiola? O que você acha? Prenderam você? Não, eu nasci aqui. Quer ver como é aqui fora? Quero. Aí saiu da gaiola, voou lá fora, né? Gostou? Gostei. Mas não tem perigo? Tem. Prefere a gaiola?
né? Aí os dois saíram voando, né? Aí aqui o que estudamos, né? Então, nesta unidade, o que que nós estudamos? A leitura e a interpretação de notícia, do gênero, né, notícia. Nós vimos, então, né, que uma notícia, ela pode ser uma notícia de jornal escrito, então pode ter uma notícia no jornal, numa revista, na internet, né, nas redes sociais, na TV, no rádio, né? Vários meios de comunicação pode ter uma notícia, tá? Nós vimos que a linguagem da notícia tem que ser uma linguagem mais formal, mais certinha, lembram? Não pode ter gíria, né? Tem que ser uma linguagem bem escrita, bem falada, não pode ter erro. Nós vimos quais são as partes de uma notícia, né? Vimos como que é um jornal, então vimos sobre variedade linguística, né? Como que é uma linguagem mais formal, como que é uma linguagem informal, a linguagem que a gente fala, que já tem um pouco mais de gíria, que a gente repete algumas expressões, e falamos sobre separação de sílabas. Aí você vai fazer um X em qual desses estudos que nós fizemos, né, nessas últimas aulas, o que você acha que você entendeu, então você coloca aí avancei, um X em avancei, e no que você acha que precisa estudar mais, você coloca um X em estudar mais, certo? Então essa é uma resposta pessoal. Então esta foi a nossa aula desta semana, tá? Até a próxima aula.